E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dione, certo? Eu faço PIB de computação aí, vocês já devem ter me visto na escola. E como alguns alunos me pediram, eu vou estar explicando aqui de uma forma mais breve, mais improvisada possível, como que é o funcionamento de um computador, correto? Vou estar explicando num notebook, vou estar utilizando ele como exemplo, mas poderia ser aplicado a um computador de mesa ou a um celular que ele também funciona como computador, tá joia? Enfim, voltando aqui para o nosso exemplo, indo aqui, ó, a gente tem um computador e ele é dividido em duas partes, no caso hardware e software. O que seria isso? O hardware é a parte física do computador, ou seja, a parte que a gente pode tocar nela, certo? Um exemplo disso seria o mouse, teclado, monitor, são coisas que existem e você pode estar tocando. E o software seria a parte lógica, a parte pensante da máquina, certo? Então, o que a gente pode estar definindo isso? Os programas, imagens que você tem, que são coisas que elas existem, elas têm uma tarefa, certo? Só que você não consegue estar tocando nelas. É como se fosse um nosso pensamento. Enfim, e para esses dois componentes aqui estarem juntos no computador, eles possuem uma interação, certo? Uma junção, que aí eles usam dois recursos. O primeiro deles seria a placa-mãe e no caso depois o sistema operacional. Então a placa-mãe, que é todo esse componente aqui, ó, que no caso aqui tem essa parte verde, que são os circuitos integrados, que serve para poder estar transmitindo a informação entre os componentes. No caso, o ventilador, que serve para poder estar controlando a questão da temperatura da máquina. O processador, que serve para poder estar controlando o desempenho, a velocidade do computador. A memória RAM, que serve para poder estar ajudando na questão do desempenho, está fornecendo isso para o computador, certo? No caso aqui também, o HD, que seria a parte física mais importante do computador, que ele funciona como o nosso cérebro, é aqui que a gente guarda toda a informação, certo? Informação que eu falo é imagem, vídeo, documento, músicas, programas, eles ficam todos instalados aqui. Então, se perdeu o HD, você praticamente perdeu o computador, correto? Enfim, tudo isso que eu falei, ele funciona aqui na placa-mãe. Ela tem esse nome pelo fato de dela ser o componente mais importante. É como se fosse a mãe de sua casa. Ela é a pessoa mais responsável que tem aí, ela que cuida de tudo, certo? E também temos o sistema operacional, que seria, no caso, a parte que gerencia esse controle do hardware aqui. O que o sistema operacional faz? Se o software está precisando de uma coisa do hardware, esse sistema operacional que vai fazer esse caminho, certo? A mesma coisa, se o hardware estiver precisando do software, é o sistema operacional que faz o caminho, junto, passando pela placa-mãe, correto? Então, por que ele tem esse nome? Sistema operacional, ele que operaciona, desculpe, gerencia toda essa tarefa. Então, o que seria ele? Eu uso aqui o sistema operacional Windows 8, certo? Mas muita gente usa o Windows 7, a galerinha do celular aí usa Android, iOS, para quem usa o iPhone, certo? Esse seria o sistema operacional. E no caso, eu decidi fazer uma setinha aqui, ó. Vocês podem ver que a placa-mãe ela está se resumindo ao hardware e o sistema operacional está resumindo ao software. Por quê? A placa-mãe, como vocês podem ver aqui, eu consigo tocar nela. O sistema operacional é uma coisa que existe, é uma coisa que a gente pode gerenciar, mas a gente não pode estar tocando. Então ela pertence ao software, certo? E essas duas coisas juntas executam uma tarefa. O que é uma tarefa no caso aqui? É o que eu quero que o computador faça. Então, se eu quero estar pesquisando um vídeo, se eu quero estar criando um documento no Word, no Excel, se eu quero criar uma apresentação, isso daqui seria uma tarefa, certo? É para isso que o computador existe. Então, enfim, no caso eu queria estar explicando um pouco mais para vocês como é que ele funciona. Tem muito mais coisa acima disso, certo? O computador
ele se encaixa dentro de uma máquina complexa, porém o nosso tempo é curto, mas enfim, espero que eu tenha explicado de uma forma mais breve, porém mais compreensiva, e caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar me procurando que eu explico melhor novamente, certo? Aí, de novo, eu peço desculpas pelo tempo corrido e pela simplicidade, mas enfim, muito obrigado e até logo.